Há um tempo atrás eu subi aqui no canal um vídeo falando sobre o posto de comando da Real 34 Cabriolé e mostrando também a parte do cockpit, cabine, entre outros aspectos dessa embarcação. Eu estou aqui no estaleiro hoje, como vocês podem ver, e vou fazer um vídeo detalhado de mais uma unidade que a gente vai entregar na próxima semana. Então esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, então você que tem interesse em conhecer a Real 34 Cabriolé, fica até o final do vídeo. A parte externa vocês já conhecem, né? O design característico, exclusivo da linha Cabriolé, é inconfundível. Onde vocês olharem, vocês vão perceber que os traços são marcantes, o design super arrojado, moderno e esportivo remetem ao DNA da Real Powerboat. Essa unidade ela foi personalizada com a targa e para-brisa na cor preta. A pintura, o cliente optou por colocar um prata alumínio com os filetes pretos. Inclusive essa é uma das configurações mais belas que eu tive a oportunidade de acompanhar a construção e em breve entregar. Essa unidade está equipada com Mercury 6.2 350, rabeta Bravo 3, aqui nós temos os flaps, luz subaquática. A motorização mínima recomendada para esse conjunto é o 6.2 300, que inclusive é o mesmo bloco do 350, mas por uma diferença pequena o cliente pode fazer o upgrade e ter esses 50 cavalos a mais na embarcação. Já mostrando aqui o deck, eu vou falar sobre a especificação técnica dessa embarcação. Esse barco tem 10 metros e 3 de comprimento e 3,03 de medida de boca. A gente tem aqui o deck beach. O deck beach é aquela plataforma submersível manual que a gente joga para a água. Na 34 Cabriolé ele fica embutido dentro dessa tampa. Aqui a gente tem a caixa de âncora de popa. Aqui é tudo ao vivo, o estaleiro é assim mesmo, gente. Continuando, então a gente tem esse amplo deck, né, essa área de circulação muito boa na plataforma de popa. Aqui a gente tem um opcional que é bem legal a gente colocar nas embarcações, que é o móvel gourmet. Como esse item é um item opcional, se o cliente não quiser ter esse item a bordo, o solário ele vai se estender até o costado da embarcação. Esse móvel ele é prático, funcional e totalmente otimizado. Ou seja, a gente tem a churrasqueira, ela fica na base da própria tampa do móvel. Aqui na lateral a gente tem uma tábua para corte. Se vocês repararem aqui, já tem uma aletazinha para que o líquido vá escoando e caia para dentro da pia. Então tudo é muito bem pensado durante o desenvolvimento dos projetos. A pia com a torneira, retrátil, e aqui na lateral uma geleira. Todas elas com vedação na tampa e o revestimento interno na caixa. Então o móvel gourmet está aqui na lateral. Quando você não estiver utilizando, você pode retirar a churrasqueira, você desenrosca a churrasqueira, tampa o móvel e ele fica fechadinho ali. Não atrapalha quem está no solário, que inclusive o solário ele é muito grande, confortavelmente 3 adultos conseguem sentar ou deitar aqui. Aí voltando a falar de personalização, o cliente escolheu a targa e os para-brisas na cor preto, lembrando que isso é um opcional, de série o barco vai com a targa e para-brisa branco. O estofado, o cliente escolheu um tom mais claro, né? A gente chama de Fendi essa cor, a cor muito bonita, aí você tem um contraste da peça lisa com quadriculado. E essa configuração eu realmente confesso que é uma das mais belas e mais bonitas que eu vi até hoje, se tratando de 34 Cabriolé. No cockpit, a gente vê que esse barco ele tem uma boa distribuição de assentos, é um cockpit largo, esse barco ele é homologado para 14 passageiros. Aqui a gente tem essa belíssima mesa ao centro do cockpit, com a base quadrada, a base robusta, né, que deixa o barco mais elegante. Aqui na mesa a gente já tem espaço para o porta-copos, porta-taças aqui na lateral, tá vendo? O cortezinho aqui. A gente tem esse móvel que é de série, aquele da popa é opcional, e esse aqui é o item de série. Então aqui a gente tem armários, um gaveteiro e um armário embaixo, bancadas de mármore que são opcionais. Aqui o cliente optou por colocar um mármore
O nome desse mármore é Taj Mahal, né? A coloração dele é muito bonita. Deixa eu vir aqui pra luz para mostrar para vocês. Aqui, ó, ver se melhorou. Ó. É uma pedra muito bonita. Combinou muito com o piso e o estofado. Aqui também a gente tem a mesma bancada, o mesmo tom. A pia com a torneira. Na lateral, uma geleira menor e a lixeira. Para onde que vai a lixeira? Tem um duto que carrega para uma caixa de fibra que está embaixo do assento. Embaixo dos assentos, a gente tem os fundos falsos para a gente guardar item de salvatagem, material de mergulho para quem gosta de mergulhar. Lá também a lixeira, embaixo da tábua de corte tem uma lixeira. No mesmo sistema que a gente tem no cockpit, a gente tem aqui tábua de corte e aqui embaixo o duto da lixeira. Essa lixeira também cai numa caixa de fibra que está alocada dentro da casa de máquina. Falando em casa de máquina, eu vou aproveitar para mostrar a amplitude, o tamanho e o conforto que essa casa de máquina oferece. Como eu falei, equipada com Mercury 6.2 350. A caixa da lixeira está ali, junto com o duto. Essa casa de máquina é muito ampla, arejada. Isso é muito bom para o motor, para a ventilação, né? E também facilita muito a parte de manutenção preventiva, corretiva do motor. Aqui a gente tem esse móvel também que é de série, alto-falante, uma cristaleira com os copos de champanhe, né? E aqui embaixo os copos para drink. Tem mais uma cristaleira aqui na lateral do barco. E aqui uma enorme geleira. E essa geleira tem uma profundidade muito grande. O que vai garantir que vocês consigam voltar dos passeios com gelo e sem bebida. E agora a gente vai falar de novo. Eu falo de novo porque eu insisto em dizer que esse, sem sombra de dúvidas, é o melhor posto de comando que existe hoje num barco na faixa de 34 a 35 pés. E eu afirmo isso porque esse posto de comando é o mesmo posto de comando que é compartilhado na 35 Cabriolé. Aqui a gente tem o assento rebatível de maneira individual. O posto de comando, ele é super confortável. E assim, não existe nada, absolutamente nada igual ao estilo de navegação que uma cabriolé oferece. Essa é a visão que você vai ter. A gente está totalmente sentado aqui, piloto e copiloto, com bastante conforto. Eu tenho 1,80 m, é muito bem dimensionado essa área aqui. E aí você tem um encosto para as costas, do apoio aqui. Essa visão, você pode confortavelmente reclinar o braço no próprio para-brisa. E essa é a visão que você vai ter. Navegar em uma cabriolé é ter essa sensação aqui, ó. Essa é a visão. Já no posto de comando, a gente tem o manete do motor, o rádio VHF, painel de botões, um porta-objetos, bem interessante. A gente tem tomada USB, comando dos flaps, o GPS, os mostradores do motor e o sistema de som. E aí a gente vê que a gente conseguiu combinar, conforme o cliente pediu, né? O mesmo tom de gel que a gente tem aqui no posto de comando, a gente tem também no encosto do piloto. Essa é a visão que a gente tem quando está navegando a bordo de uma 34. Ó. 34 ou 35, como eu falei, ambas compartilham o mesmo posto de comando. Então a navegação aqui é totalmente confortável. Você vai navegar sentado. Eu vou virar a tela para mostrar para vocês. A gente navega sentado o tempo todo. Então para viagens mais longas, mais extensas, você tem esse conforto aqui que somente a cabriolé pode te proporcionar. Totalmente sentado, como eu falei, eu tenho 1,80 m, estou de maneira confortável, tanto para o encosto das costas aqui, quanto o próprio joelho. Então você tem essa posição de pilotagem aqui. E esse é o campo de visão. Agora vamos falar de proa. Acesso ao cockpit é feito por dentro do cockpit. Esse passadiço largo, confortável e seguro. Com os dois pés juntos aqui você vê que tem bastante área para circulação. O guarda-mancebo também é muito bem dimensionado, com altura muito boa, que garante mais segurança
na transposição da popa para proa ou vice-versa. E aqui o que é legal, a gente tem esse solário com encosto duplo rebatível. Então a gente consegue ficar deitado ou sentado. Existe um complemento para o solário, que é exatamente esse que a gente consegue transformar em um banco. Então quando a gente não estiver utilizando o banco, a gente consegue fechar aqui e ter mais área para usar o solário, ou a gente pode encaixar ele aqui e se sentar aqui. Você ganha mais uma área de convivência na proa da embarcação, mais uma área útil. Aqui a gente tem também uma duchinha, serve para banhar quem estiver nessa área da embarcação, e o comando do guincho elétrico. Agora a gente vai conferir os detalhes da cabine. Nesse caso, a gente dá a opção do cliente colocar a porta lisa ou com a fórmica, né? Ripado. Esse cliente optou por ter as portas laqueadas. Então essa é a primeira unidade que está saindo nessa configuração e realmente ficou muito bonito. Combinou bastante. É o mesmo tom de gel que a gente tem no posto de comando. Então aqui, como o cliente optou por não ter o kit 110, ele não precisa ter o micro-ondas, não precisa ter o frigobar, a gente ganha 2 armários aqui. Um armário e aqui embaixo mais um armário. Aqui o grande, enorme sofá em U, que a gente encaixa esse complemento e transforma numa cama. Na lateral, 2 armários aéreos, também com as portas laqueadas. O quadro geral. E aqui a cama de meia nau. Aqui dentro o banheiro. Embaixo do espelho a gente tem armário. E aqui embaixo também da pia mais um armário. Vaso elétrico, exaustor. Uma vigia para trazer mais iluminação natural para dentro do banheiro. E a mesma vigia que a gente tem na parte da cabine. Se você ficou até o final do vídeo, você não pode deixar de fazer o mais importante e o mais fácil, que é curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que queira adquirir uma embarcação. Se você tem interesse em ficar por dentro de todos os lançamentos e novidades que o estaleiro apresenta aos seus clientes, ative as notificações para que os próximos vídeos que eu venha fazer cheguem para você e você esteja inteirado de todos os assuntos que permeiam o estaleiro Real Powerboat. Curte, compartilha, comenta e quem sabe você pode ser o próximo a vir fazer parte da família Real.